Oi gente, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês a aula e o projeto do vestido Cecília. A aula dele é 100% gratuita, então fique nesse vídeo para ver até o final como é que você vai costurar essa belezoca, mas os moldes são pagos e vocês podem comprar lá no meu site, que eu vou deixar escrito aqui na tela, mas também aqui na descrição do vídeo. Então, se você tiver interesse em apoiar meu trabalho e adquirir os mods, não deixe de aproveitar o período de lançamento, que também vai estar escrito aqui na descrição do vídeo, para garantir a tua modelagem com desconto. Comprando esse projeto, você vai ter o acesso liberado a 7 moldes, em 7 tamanhos, que vão desde o recém-nascido, passando pelos tamanhos 3, 6, 9, 12, 18 e 24 meses. Ou seja, o vestido Cecília é um vestido baby. Para não me prolongar muito aqui nesse vídeo, eu vou deixar tudo detalhado lá na minha loja. Então passa lá, lê a descrição do produto, que vocês vão saber tudo que vocês precisam sobre a modelagem e sobre esse projeto. Se você está começando agora na costura, nunca fez uma roupinha, não se preocupa que você vai ver que esse vestido é muito tranquilo para fazer. É perfeito para iniciantes e a gente só vai utilizar o ponto reto. Você não precisa ter overlock ou nenhuma máquina especial para confeccionar essa peça. Você pode brincar muito com esse projeto. Por exemplo, os babadinhos ficam um amor, mas se você preferir fazer as alças sem ele, fica à vontade, vai ficar uma graça também. A gente vai colocar 3 botões de fechamento nas alças, o que vão liberar esse vestido para a criança usar ele por mais tempo. Se você não tiver botão de pressão, dá para usar o botão comum tranquilamente. Além disso, ela tem elástico na cintura, que dá conforto para a criança e também facilita muito a vida de quem está vestindo esse bebê. E os acabamentos são todos embutidos, a gente só vai utilizar ponto reto. A modelagem já vem com margem de costura de 1 centímetro e ela foi feita pensando em tecidos planos, ou seja, você pode fazer esse vestidinho tanto num tricoline levinho, super legal para o verão, mas você também pode usar tecidos mais pesados, como um brim, uma saia ou algum tecido de lã e adaptar essa modelagem para poder fazer um vestidinho de inverno. É só colocar uma meinha calça e um blusãozinho por baixo que o vestido de Cecília vai servir perfeitamente para outono e inverno. Então agora chega de conversa e bora costurar. E não esquece de passar lá na minha lojinha depois para adquirir os moldes caso você tenha gostado desse projeto e queira apoiar o meu trabalho. Comprando esse projeto você vai receber 7 arquivos, cada um com o seu tamanho respectivo. E ó, eu caprichei na confecção desses moldes, então em cada um dos tamanhos você vai encontrar direitinho as referências, as medidas usadas, as medidas finais da peça já pronta, além do gasto estimado de tecido que você vai precisar para confeccionar a peça no tamanho que você escolheu. E além dessa página com todas as informações sobre a modelagem e sobre o vestido, obviamente vão ter também os moldes prontinhos para você imprimir. Como eu já comentei com vocês, todos os moldes já têm margem de costura e nós vamos trabalhar para esse vestidinho com uma margem de costura de 1 centímetro. E a grande maioria dos moldes eu coloquei com essa informação que você vai fazer o corte na dobra. Eu vou te explicar daqui a pouquinho como que você vai fazer isso, mas sempre cuide então a informação da dobra e o sentido do fio. E para facilitar a tua vida, em cada parte do molde você vai encontrar então o nome do vestido de Cecília, a parte que esse molde representa, qual é o tamanho, qual material e quantas vezes você vai cortar. Na hora de imprimir, tome muito cuidado para imprimir em escala 100% o tamanho real e eu coloquei um guiazinho ali para vocês conferirem depois da impressão se saiu na medida correta. O molde do busto vai ser o nosso principal molde desse vestidinho, porque nele vai ter várias informações que você precisa prestar muita atenção. Começando então ali pela marcação da dobra, que eu já indiquei para vocês. Vocês também vão encontrar nesse molde as medidas do corte da saia. E vai ter 2 marcações, que são a da lateral da saia e a da alça, que você vai precisar transferir essas marcações lá para o corte principal do tecido externo do busto do teu vestidinho. Então só presta bastante atenção para não esquecer essas marcações depois. E todos esses moldes já foram testados, tanto por artesãs que costuraram os vestidinhos, como por menininhas que experimentaram as peças e ficaram perfeitas. Então pode ficar tranquilo que a modelagem está 100%. Primeira dica para quem nunca trabalhou com roupa, você tem que tomar muito cuidado com o sentido do fio do tecido. O tecido sempre vem na largura que vai de auréola a auréola. As auréolas são essas laterais aqui, tá, gente? Elas podem ser impressas como essa ou não, mas é um tecido, uma parte do nosso tecido que não desfia. Então essa medida que vai de auréola a auréola é a largura do nosso tecido, é a chamada trama. E nessa largura você não escolhe, ela é pré-definida pelo fabricante. Já a altura é o comprimento ou o fio do tecido. Esse comprimento sim é o que você compra. Quando a gente está trabalhando com roupa é bem importante então a gente identificar esse sentido da auréola, que é o sentido do fio do tecido, e fazer o corte apropriado e adequado para nossa peça. Pois o tecido ele estica um pouquinho aqui no sentido da trama,
e ele não estica quase nada no sentido do fio, no sentido da orelha. Outra dica que eu vou dar para vocês é, se possível, lavem os tecidos antes da confecção das roupas. Assim, ele já vai fazer um pré-encolhimento e você garante que o teu vestido não vai encolher na primeira lavagem. E agora vamos para a prática. Eu peguei meu molde e estou posicionando ele com a setinha que está lá indicada com o sentido do fio, bem alinhadinha no mesmo sentido da auréola do meu tecido. E para fazer um bom aproveitamento do tecido, pode colocar essa setinha de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Ela só não pode estar perpendicular, ela tem que estar paralela à auréola do meu tecido. E o corte da saia, ele é sempre horizontal, então ele sempre vai ter a medida maior, que são os 65 centímetros, cortado ali no sentido da trama, e a altura da minha saia, que é a medida menor, vai ser cortada no sentido da auréola, do fio. A grande maioria dos moldes vai ter indicação de ser cortado na dobra. Isso também é muito comum quando a gente trabalha com costura de roupa. E é basicamente o que o nome já diz, gente. Você vai dobrar o teu tecido no sentido do fio indicado lá no molde e você vai posicionar a indicação da dobra exatamente em cima da dobra do teu tecido e bem alinhadinho. Aí você pode riscar e cortar. Lembra de cuidar o sentido do fio. Aí depois do corte feito, quando você abrir esse teu tecido, você vai ter dessa maneira, ó, um tecido espelhado e com o dobro do tamanho do teu molde original. Para fazer o vestidinho de Cecília, como a gente tem um busto todo forradinho, eu vou precisar escolher um tecido externo e um tecido para fazer o forro. E as indicações dos cortes vão estar lá na modelagem, então leiam os moldes também, é importante. Para a parte externa eu vou trabalhar com esse floral, para a parte interna do forro eu vou trabalhar com esse de losangos coloridos. Quis dar um detalhe na minha alça de outra cor, então eu cortei esse losango com fundo escuro. E para o meu babado eu voltei com o meu floral. Se você estiver usando um tecido que tenha sentido na estampa, cuida para você fazer um corte espelhado do teu babado. E agora a gente vai transferir só para o tecido da parte externa do meu busto a marcação da alça e também a marcação da lateral da saia. A gente vai precisar dessas indicações depois para prender o nosso vestido. E essas marcações precisam ser feitas dos dois lados. Eu fiz ali com uma canetinha, mas depois eu fiz um pique bem delicadinho em todas essas marcações. E antes de iniciar as costuras, eu já peguei os dois pedaços do meu busto, tanto da frente quanto das costas, levei para o ferro e fiz uma bainha na parte de baixo com 1 centímetro. A gente vai juntar as laterais, tanto da parte do tecido externo quanto da parte do forro, lateral com lateral, e alfinetar, dessa forma. Lembra de cuidar o sentido da estampa e a costura é feita com margem de 1 centímetro. Só alfineta e costura prendendo as duas laterais, tanto da parte externa quanto do forro. E ó, na parte do forro você vai abrir aquele vinco que você fez, tá? A costura é feita com o vinco aberto. Leva esses tecidos lá pro teu ferro e abre bem as costuras laterais. Lembrando que lá na parte do forro você precisa revincar essa parte de baixo com margem de 1 centímetro. Você vai ficar com os tecidos desse jeitinho, ó, com as laterais bem abertas, as marcações feitas lá com os piques e o meu forro com aquela parte de baixo vincada com margem de 1 centímetro. Agora, para os nossos babadinhos, a gente vai tentar fazer uma bainha lenço, que é uma bainha bem fininha. Começa fazendo uma costurinha dobrando ali no máximo meio centímetro e costurando. Se precisar refilar o excesso de tecido, pode refilar para chegar ali mais perto da costura. Aí você vai dobrar novamente e passar mais uma costurinha. Então, na parte de dentro ele vai ficar realmente com 2 costuras dessa forma, mas na parte externa vai ficar só uma costura aparente e a tua bainha vai ficar bem fininha e bonitinha dessa forma. Agora, para fazer o franzido, você vai puxar tanto o fio de cima quanto o fio de baixo da tua máquina, deixar eles bem compridos e livres. Sem dar retrocesso nem no início, nem no final, aumenta ao máximo o ponto da tua máquina e você vai passar uma costurinha com meio pé de máquina bem na beiradinha do teu tecido. Lembra de não dar o retrocesso lá no final de novo. Nós precisamos dos pontos bem livres, porque agora a gente vai puxar o nosso tecido para poder franzir. E você vai passar mais uma costura novamente, sem retrocesso, com bastante sobra de fio no início e no final, mas agora com margem de um pé calcador. Não corta fora o excesso dos fios, tá? A gente vai precisar deles pro franzido. E antes de franzir, passa bem o teu babado no ferro, tá? Pra ele ficar bem bonitinho dessa forma. Agora você vai separar os 2 fiozinhos que estão lá na frente da tua costura, deixa os das costas separadinhos, você não vai precisar mexer neles. Segura com firmeza, mas sem fazer muita força para o fio não estourar, e aí você vai puxando delicadamente o teu tecido. E ele naturalmente vai franzindo. Aí você tem que espalhar, distribuir esse franzido uniformemente. E cuidado para não puxar o teu fio com muita força para ele não estourar. Tenta deixar esse franzido uniforme, bem distribuído e bem bonito.
E não corta os fios que vão ficar sobrando. Eu sei que dá vontade, não corta. Lá no teu molde vai ter a informação de qual é a medida que esse teu babadinho precisa ficar depois de estar franzido. E essa medida a gente vai transferir para nossa alça. Mas para isso, primeiro você vai precisar levar a tua alça lá pro ferro e você vai dobrar ela como se fosse um debrum. Cada uma das pontinhas você vai dobrar com margem de 1 centímetro virado lá para dentro do teu tecido e depois você vai dobrar ao meio e ela vai ficar dessa forma. E agora primeiro a gente vai fazer a medição de onde vai começar o nosso babado. Então pega uma das pontas e você vai medir 2 ou 3 centímetros, isso é a gosto, tá? Nesse exemplo eu tô usando com 3 centímetros. Aí sim, depois dessa primeira marcação feita, você vai medir e vai marcar o tamanho final do teu babado já com o franzido feito, que é aquela marcação que você vai encontrar lá no molde. Eu tô costurando o vestidinho tamanho 1 ano, então eu vou marcar aqui com 15 centímetros de babado já franzido. Então a primeira pontinha que eu tô colocando ali, ela vai ficar bem alinhada naquela primeira marcação de 3 centímetros que eu fiz. E entre uma pontinha do meu babado e a outra, tem que ter 15 centímetros. E cuidem para alinhar direitinho, tá? A borda do teu babado com a borda dessa primeira dobrinha que eu fiz com margem de 1 centímetro. A minha alça, então, ela tem uma parte que ela vai ser embutida no meu busto, que é essa aqui onde tem o babado, mas essa outra ponta vai ficar solta, então eu preciso dar acabamento desse ladinho. Para isso, eu vou juntar direito com o direito dos tecidos e vou costurar com margem de 1 centímetro só essa pontinha. Vai ficar desse jeitinho e depois disso feito, a gente pode desvirar então para o lado direito e seguindo os vincos que a gente já tinha feito lá no ferro, posicionar tudo bem certinho e colocar muitos alfinetes para prender tudo no seu lugar. Então vai com calma, com capricho, com muito alfinete e prende tudo bem direitinho no seu lugar, porque a gente só vai passar um pesponto em toda a volta e a nossa alça está finalizada. Pesponta bem na beiradinha para garantir que teu acabamento vai ficar perfeito, passa bem no ferro e presta muita atenção na hora de fazer as costuras de alfinetar os babados, porque elas precisam estar espelhadas. Ou seja, quando você posicionar as duas alças uma do lado da outra, os babados precisam estar virados para lados contrários. E agora vamos posicionar e prender as nossas alças. O meu busto, então, tá com o meu tecido virado para cima, o direito da minha estampa virado para cima. Já posicionei as minhas alças com os babados ali para os lados corretos. E lembra aquela marcaçãozinha que eu tinha feito lá no busto, que é a marcação da colocação da alça? Agora chegou a hora de alinhar ela com essa marcação dessa forma. Você vai alinhar a bordinha da tua alça encostando naquela marcação que você fez. E é o direito da alça encostando no direito da estampa do teu vestido. Alfineta bem dessa forma. E para não correr risco de costurar sem querer o teu babado, ó, dobra ele para dentro dessa maneira e também coloca um alfinetinho para prender ele no lugar. Passa uma costurinha de segurança bem na bordinha da tua alça, só para prender ela no teu busto e ela não sair mais do lugar. Depois disso feito, não tira os alfinetes lá da tua alça e a gente vai vestir o forro na parte externa do nosso vestido. É a estampa encostando na estampa, direito do tecido encostando no direito do forro. Encaixa tudo direitinho, pontinhas se encontrando, costura se encontrando e alfineta super bem. Quando tudo estiver bem presinho, a gente vai passar uma costura só nessa parte de cima do nosso busto, com margem de 1 centímetro, e fazendo toda a volta. Costura toda feita e agora antes de desvirar o nosso busto, a gente precisa fazer uns cortes para dar acabamento. Então, a primeira coisa é cortar essas duas pontinhas que ficaram, cuidando para não cortar a costura. E na parte arredondada da lateral ali do meu vestido, eu também preciso fazer alguns cortes. Se você tiver tesoura de picote, pode passar ela, mas caso você não tenha, você vai pegar a tua tesoura comum e vai fazer pequenos cortes com uma distância de aproximadamente meio centímetro entre um e outro. E vai fazer isso em toda a parte arredondada, cuidando para não chegar perto demais lá na tua costura. Mas como eu disse, se você tiver tesoura de picote, é só você passar tirando o excesso de tecido e cuidando também para não chegar muito na beiradinha e não acabar cortando a tua costura. Faz isso dos dois lados e aí pode desvirar e levar para o ferro. Passa direitinho e aí você vai passar um pesponto em toda a volta, bem na beiradinha, com meio pé de máquina, para dar acabamento e fixar ali a parte externa e forro. Lembrando que a parte de baixo fica aberta e que lá no forro a gente vai manter aquela dobrinha, aquele vinco com 1 centímetro em toda a volta. E agora vamos achar os centros do meu vestido. Para isso eu vou colocar ali costura com costura e vou alinhar direitinho para poder achar o centro da parte das costas e também o centro lá da parte da frente. E eu vou fazer as marcaçõezinhas com um pique só na parte do tecido externo.
Essas marcações são bem importantes porque depois a gente vai fixar a nossa saia e a gente precisa saber direitinho para poder distribuir o tecido igualmente em toda a volta. Aí você já tinha também feito 2 piquezinhos, que são as laterais da saia, que estão indicados lá na modelagem, lembra? Então agora a gente já sabe onde é que é o centro da frente, quais são as laterais, que é essas indicações que a gente tinha lá na modelagem, que eu também marquei com um piquezinho, um em cada lado, e também já achamos o centro lá das costas. Marca bem esses 4 pontos, porque a gente vai precisar na hora da fixação da saia. Falando em saia, bora começar a fazer ela. Você vai ver que é bem facinho. Eu cortei então 2 pedaços de tecido seguindo a indicação lá do meu molde. E antes de passar uma costura, eu já vou levar para o ferro e vou marcar bem a minha bainha. Eu faço uma primeira dobra com 1 centímetro, passo bem, depois eu faço uma segunda dobra com 2 centímetros e novamente eu marco bem com o meu ferro. Agora, para deixar tudo embutido e perfeito, a gente vai fazer uma costura francesa na nossa saia. Então, para isso, eu vou colocar então avesso no meu tecido, encostando no avesso. E vou alinhar bem as 2 laterais. A gente vai costurar pelo lado direito do nosso tecido dessa maneira mesmo e com a minha bainha abertinha. Eu vinquei, mas a costura é com o tecido todo aberto. Essa primeira costura é com meio pé de máquina, é bem na beiradinha do meu tecido. E depois disso, passe uma costurinha para tirar todos os fiapos e também se sobrou algum excessinho de tecido. Aí você pode desvirar, se quiser pode passar para ajustar bem o teu tecido e nós vamos passar uma nova costura agora sim com um pé de máquina, dessa forma. Fazendo dessa maneira, nosso acabamento ficou perfeito, tanto na parte de dentro quanto na parte externa. Olha que lindeza! Mas para não dar um acúmulo de material muito grande aqui na bainha, tem dica. Você vai pegar a tua tesoura e fazer um pique na margem de costura, bem alinhado com aquele segundo vinco que você tinha feito lá no ferro. Pode cortar sem dó, só cuida para não cortar a tua costura. E aí é só jogar a margem de costura da parte de cima e de baixo ali da tua bainha para lados contrários. Olha só como vai ficar bem bonitinho, não vai gerar acúmulo de material e vai ser bem fácil para costurar. Faz isso dos 2 lados, alfineta bem e aí é só passar uma costura fechando a bainha toda a volta. Passa bem com o ferro para assentar e agora vamos marcar os centros da nossa sainha também. Para isso eu vou juntar costura com costura, alinhar todo mundo bonitinho e fazer um piquezinho para marcar o centro da parte da frente e das costas. E agora a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez lá no nosso babado para poder franzir a nossa saia. Então eu localizei aqui as minhas laterais, que é onde eu fiz aquela costura de junção dos meus tecidos. E aí eu vou passar aquelas 2 costuras, deixando sobra no fio do tecido, com o ponto bem largo e sem dar retrocesso nem no início e nem no fim. E ó, eu vou fazer isso em 2 etapas, eu não vou tentar fazer o franzido da saia inteira. Então eu vou fazer esse processo na parte da frente e também nas costas. Então nas 2 laterais vai ficar com os fiozinhos soltos dessa forma. E lembra que para franzir você não precisa puxar com força, então segura só os fiozinhos lá da frente, segura com firmeza, mas você vai franzir, vai puxar o tecido e você vai distribuir com delicadeza esse franzido no decorrer da saia. E lembra de deixar tentar esse franzido bem uniforme para poder ficar uma saia bem distribuída e bonita. Chegou a hora de fazer a união do busto com a saia. E a gente quer alfinetar somente o tecido externo. Então, eu só quero alfinetar esse tecido floral aqui do meu bustinho. Então, para isso, eu tô afastando toda a parte do meu forro e também vou afastar ali as minhas alcinhas. Vou achar o centro do meu busto, vou achar o centro da minha saia. Lembra que a gente fez piques para marcar tudo bonitinho. E vou alfinetar, sempre direito dos tecidos, as estampas se encontrando. Você vai alfinetar ali o centro do teu busto, no centro da tua saia, o centro das costas, no centro das costas da tua saia e as laterais da tua saia naquelas marcaçõezinhas que você também tinha marcado na lateral do teu busto. Alfineta bem esses 4 pontos e aí sim você vai ajustar o franzido da tua saia para que ele fique encaixadinho e do mesmo tamanho do busto do teu vestido. Não é difícil, você só precisa de paciência para ir ajustando e alfinetando. Não adianta economizar em alfinete, então vai com paciência, alfineta tudo direitinho e aí a gente vai passar uma costura prendendo essa parte externa do meu busto na minha saia. Lembra novamente, margem de costura de 1 centímetro. Depois disso, a gente pode desvirar e encaixar ali o nosso forro. Vocês vão ver que aquela margem que a gente tinha vincado lá no forro com 1 centímetro vai encaixar perfeitinho agora e vai dar um acabamento maravilhoso na nossa saia. A gente perde um tempinho lá no ferro para ganhar tempo nessa hora. Agora pela parte externa, tenta tirar todos os fiapos que ficaram, porque isso é bem comum na hora de prender a saia, e também abrir bem essa costura. Eu faço isso com a unha mesmo, então com o vincador, só passando dessa forma, para ela abrir direitinho.
E agora a minha dica é, pega uma agulha com uma linha e faz um alinhavo bem grosseiro, prendendo o forro na parte externa, porque agora a única coisa que falta você fazer é um pesponto de acabamento. E esse alinhavo grosseiro ajuda muito a economizar tempo. Mas se você preferir, pode alfinetar, tá bom? Aí você vai passar um pespontinho bem ali na beirada do teu busto, que já vai dar acabamento na parte interna dessa forma. E agora vamos fazer a marcação dos nossos botões de fechamento. Então, para isso eu vou juntar aquelas costurinhas que tem nas laterais do meu vestido, vou alinhar elas e vou achar o centro lá das minhas costas. Aí, a partir dessa marcação que eu fiz, eu vou medir 5 centímetros para cada um dos lados e vou marcar. Aí eu te aconselho a usar uma canetinha mágica ou um giz, porque a gente não vai fazer a colocação do botão agora, a gente vai fazer mais para frente. Agora vamos começar a pensar na colocação do nosso elástico. E a primeira coisa é você analisar qual elástico você tem aí e qual tamanho de vestido você está fazendo. Para os tamanhos abaixo de 1 ano, você pode usar o elástico comum, que é de 7 milímetros, ou então de 1 centímetro. Já para os tamanhos maiores, eu recomendo você usar um elástico um pouquinho mais largo, que vai ficar mais confortável. Estou fazendo o tamanho 1 ano, então eu vou usar o elástico um pouquinho mais largo e vão caber 2 elásticos. Pode ser que tenha alguns modelos, ou dependendo do tamanho do elástico que você vai usar, que vão ter que ser necessários 3 elásticos no total. Então você vê aí direitinho e faz a marcação de acordo com o elástico que você está usando. Como eu estou usando esse maiorzinho e vão caber 2, eu estou dividindo ali as costas ao meio e estou fazendo um risco com uma canetinha mágica. Então eu começo a marcação ali da minha costura lateral e vou até aquela outra costura lateral. E agora a gente vai passar uma costurinha de pesponto bem em cima desse risco, dividindo e fazendo 2 túneis por onde os meus elásticos vão passar. Para vocês verem como ficou, eu começo a costura lá naquela lateral, da junção da minha lateral do vestido, vou pela metade, ele seguindo o meinho e chego lá naquela outra costura. Agora pelo avesso, para vocês verem como ficou. Se vocês estiverem fazendo um vestidinho maior e usando o elástico mais estreitinho, aí vocês fazem 2 costuras paralelas, tá? Para criar 3 tuneizinhos por onde os elásticos de vocês vão passar. Depois disso, a gente vai pelo lado do forro, abrir essas costurinhas ali da lateral do vestido. Não abre lá na frente, só abre o do forro, ó, desta maneira. E você vai fazer isso nas 2 laterais. A gente quer abrir essas 2 costurinhas para poder passar o nosso elástico ali pelo meinho. Lá no teu molde, para cada um dos tamanhos, vai vir a indicação do tamanho de corte do teu elástico e do tamanho da marcação que você precisa fazer. Em todos os modelos, depois de cortar, você vai medir 2 centímetros em cada uma das laterais e vai fazer uma marcaçãozinha com uma canetinha fantasma ou com um giz. Dessa forma, sempre 2 centímetros para cada uma das pontas. Você vai pegar alguma ferramenta como um passa-fitas ou um alfinete de segurança e você vai passar o teu elástico naqueles túneis que a gente criou. Então, vai naquela aberturinha que a gente fez lá no forro, encaixa o teu passa-fita e vai encaixando o teu elástico até chegar naquela marcação que você fez. Quando aquela tua marcação de 2 centímetros encaixar na lateral ali, na abertura do teu túnelzinho, dessa forma, aí você vai parar e você vai alfinetar para o elástico não escapar mais do lugar, dessa forma. Termina de passar o elástico até sair lá pelo outro lado e novamente você vai encaixar lá naquela marcaçãozinha que você tinha feito de 2 centímetros, desse jeitinho. Lembra de colocar um alfinetinho ali para prender para o elástico não sair mais do lugar. Repete o processo com todos os elásticos que você vai passar no teu vestidinho. E esse vai ser o resultado nesse momento que você vai ter no teu vestido. As costas toda franzidinha e ali na parte externa perfeito, tudo embutido, nada aparecendo. E agora vamos embutir também essas pontinhas aqui do elástico lá pra dentro do nosso tecido. Se você quiser, inclusive, você pode cortar esse elástico com mais sobra. Em vez de 2 centímetros para cada lado, pode cortar com 3 ou com 4. Essa sobrinha é uma sobrinha de segurança que a gente vai deixar para caso a criança cresça e a mamãe queira ir aumentar um pouquinho só a cintura do vestidinho para ela continuar usando. Então, joga esse elástico lá para dentro do teu tecido e alfineta também, porque agora a gente vai passar uma costurinha prendendo toda a lateral, toda a abertura que ficou no nosso tecido. Depois de tudo alfinetado, a gente vai passar 2 costuras, ó, uma em cada lado ali da abertura do meu tecido e vai fixar muito bem o nosso elástico e também vai fechar ali a nossa abertura. Se você achar necessário, ainda pode fazer uma costurinha com ponto invisível para selar completamente e não ficar nada do elástico aparecendo, mas eu nem acho necessário porque vai ficar lá pelo forro e super discreto. A parte externa tá toda fechadinha e perfeita. E olha só, como eu passei 2 costurinhas, uma de cada lado daquela abertura, quase não dá pra ver o forrinho e quase não dá pra ver o elástico lá dentro, ó. Bem discretinho, bem tranquilo, não vai abrir nem vai soltar. E agora a única coisa que falta é fazer a colocação dos nossos botões. Para isso eu vou achar aquela marcação que eu já tinha feito com uma canetinha mágica antes da colocação do elástico.
Eu vou colocar o botãozinho tic-tac, que é o botão de pressão plástico, mas você pode perfeitamente colocar um botão comum. Aí você vai colocar aí nas costas o teu botãozinho muito bem preso, pode ser caseado à mão. E lá nas alças, ao invés de prender botõezinhos de pressão, você vai fazer 3 casinhas de botão. Uma começando a 1 centímetro ali da tua pontinha. E depois deixa aproximadamente 2 centímetros entre cada uma das casas. Se você também for usar botãozinho de pressão, o primeiro você vai medir ali com 1 centímetro a partir da ponta. E depois você vai fazer a marcação com 2 centímetros entre cada botão. Existem muitos tipos de botão no mercado, esse da Ritas é bem resistente e os babadores do meu filho eram todos com esse botão e eles iam para a máquina praticamente todos os dias, mas são botões plásticos que podem sim vir a quebrar e também não pode passar com ferro em cima deles, então você tem que orientar o teu cliente com relação a isso. Mas como eu já disse, se você se sentir mais segura, coloca botão comum, prende a mão e faz as casas de botão lá na aba que vai ficar perfeito também. E é isso, nosso vestidinho tá pronto e eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Curtiram? Gostaram do tutorial? Gostaram do modelinho? Não saia aqui do vídeo sem deixar uma curtida, sem se inscrever aqui no canal, sem deixar um comentário. E lembra que se você quiser adquirir a modelagem, é só passar lá na minha loja virtual e fazer a compra. O download é automático, não precisa ficar esperando eu enviar para vocês por e-mail, é só fazer a compra e fazer o download do arquivo. E fazendo a compra do molde, você recebe ele em todos os tamanhos, do tamanho recém-nascido ao tamanho 2 anos. E se vocês quiserem conhecer as minhas coleções de estampas em tricoline 100% algodão, que são perfeitos para fazer essa roupinha, passa lá na minha parceira .x Tecidos, não esquece de usar o cupom MEIATIGELA. E me segue lá na rede social também, porque eu tô sempre postando novidades por lá. Beijos e obrigada!